Você estuda por horas, lê, grifa, faz resumo, repete. E quando chega na hora da prova, parece que o seu cérebro desliga. Isso não é falta de esforço. Isso é um mecanismo biológico acontecendo. E hoje eu vou mostrar exatamente o que acontece quando você só decora e vamos mudar isso de uma vez. E aí, pessoal, beleza? Prof. Ju aqui, de novo na área, gravando o vídeo para vocês. E essa é uma pergunta que muitos dos meus alunos fazem. Prof, como que eu faço, especialmente com biologia, que tem tantos termos, para eu poder entender e não só decorar? Porque se você ficar só decorando, vai chegar na hora da prova, você vai esquecer. Na verdade, decorar talvez não faça você lembrar nem na hora da prova. Então, nós vamos aprender aqui a entender e não a decorar. Então, a maioria dos alunos, eles acham que biologia, e não só biologia, mas outras matérias também, elas são uma decoreba de listas de nomes e de conceitos. E quando a gente trata uma matéria dessa forma, como se ela fosse uma lista para decorar, o resultado é que a gente vai estar usando somente a nossa memória de curto prazo, quando a gente estiver usando ela de fato, vai gerar o esquecimento, vai gerar uma insegurança na hora da gente fazer uma prova, um vestibular, um Enem, uma avaliação e por aí vai. E eu já vi isso dezenas de vezes nos meus alunos e nas provas por aí. Eu posso citar como exemplo aqui para vocês, uma vez que a gente estava estudando embriologia e um aluno meu decorou todos os nomes, as fases embriológicas humanas, e em vez de ele colocar na prova a fase mórula, ele escreveu glâmula. Olha só o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque decorou os nomes. Teve um outro caso também de um aluno que foi fazer essa parte de prova relacionada aí à embriologia animal. Em vez dele escrever Deuterostômios, que é um nome que a gente estuda na biologia, ele escreveu Deuteronômio, que é um livro da Bíblia. Então, quando a gente decora esses termos, eles acabam não fixando na nossa cabeça. O ideal é que a gente entenda o que a gente está estudando. Então, para que a gente não decore os assuntos, para que a gente entenda o que a gente está estudando, é necessário primeiro entender que nós temos dois tipos básicos de memórias envolvidas no aprendizado. Então, vou colocar uma tabelinha aí para você conseguir enxergar, comparar, que seriam esses dois tipos de memórias, que no caso vai ser a memória de curto prazo e a memória que a gente tem de longo prazo. Então, você pode ver aí na tabelinha que a memória de curto prazo, que a gente também chama de memória de trabalho, ela guarda informações, vamos dizer assim, temporárias. São informações que você precisa delas momentaneamente. Por exemplo, você gravou agora aqui na sua cabeça o valor de R$ 252,47 para poder fazer um Pix na conta do banco. Então, até que você acesse o aplicativo, você fica com esse valor ali guardado na sua cabeça. Daqui 1 hora, 2 horas, você nem lembra mais, daqui um dia você nem lembra mais qual foi o valor que você fez de Pix ali, porque você somou na hora, e ele ficou guardado nessa memória de trabalho, que é a memória de curto prazo. Nós também temos a memória de longo prazo, como está descrito aí na tabela para vocês. Essa memória, ela vai armazenar dados por dias, por anos ou até para sempre. Então, são dados que marcam mais a vida da gente, ou memórias que a gente tem lá do passado e a gente não perde elas da nossa cabeça, né? Elas estão sempre presentes. Então, a gente tem as duas memórias trabalhando para o aprendizado. A gente vai usar tanto a memória de trabalho quanto a memória de longo prazo. Só que a função que elas exercem é diferente. Então, a memória de trabalho ou a memória de curto prazo, ela é uma memória muito limitada. Então, ela permite que você lembre, por exemplo, o número de telefone, tá? Alguma coisa como a gente falou do Pix. E essa memória, ela vai se perder. O problema, quando a gente decora, é que a gente tenta, e nem usa muito bem, tá? A gente tenta utilizar essa memória de trabalho para poder entender um assunto que deveria ser fixo na nossa cabeça e tal, para vir de fato o aprendizado. Mas a gente acaba usando somente a memória de trabalho, essa memória de curto prazo. Depois nós vamos comentar o porquê. Quando a gente pensa na memória de longo prazo, ela é uma memória que guarda regras, guarda vivências das nossas vidas, ela guarda coisas que estão no nosso consciente, como também coisas do nosso inconsciente. Então, no consciente, nós vivemos algum fato, alguma coisa que aconteceu na nossa vida, essa memória consegue guardar. Mas no inconsciente, ela também guarda, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir, que são movimentos que uma vez que você aprende, você não perde mais. E aí, como que essas duas memórias estão envolvidas no nosso aprendizado?
Então, quando a gente começa a repetir, tentar repetir de forma passiva, então, que é como a gente chama essa forma de estudar, só lendo e relendo e grifando aquele assunto, ela vai falhar. Na grande maioria dos casos, ela vai falhar. E por que essa repetição passiva falha? Por alguns fatores. O primeiro dele é que quando você pega um livro e começa a ler, o teu cérebro se familiariza. Na interpretação seria mais ou menos isso. Teu cérebro pega um livro e veja, olha, eu sei o que são palavras, eu sei o que são letras, eu sei o que são frases. Então isso aqui é fácil. Isso aqui eu consigo dar conta. Porque eu sei ler, eu sei encaixar palavras, eu sei formar frases, então isso aqui vai ser fácil. Só que é um engano, porque na verdade não são apenas palavras ou frases jogadas e formadas ali aleatoriamente. Tem uma informação nova que você ainda não sabe com relação a alguma coisa que você está estudando, que você está lendo, que você está aprendendo. Então é uma forma, vamos dizer assim, que o seu cérebro se engana na hora de aprender. Então a gente diz que o que acontece nesse momento é que existe uma falha na hora da gente fazer conexões neurais. Na verdade, elas não acontecem, tá? Então, a gente tem informações soltas, jogadas, e o cérebro reconhece, olha, letras, livros, frases, eu sei, isso é fácil. E não é fácil, né? Na verdade, a gente tem um conteúdo novo que o cérebro ainda não reconhece, e esse conteúdo só lendo e sendo repetido, ele não gera o que a gente chama ali de gravar essa informação no nosso cérebro. E aí as conexões não acontecem e a gente não retém isso que a gente está lendo, isso que a gente está aprendendo. É a mesma coisa, por exemplo, de você falar assim, eu sei fazer exercício tal de musculação. Que legal, mas quanto tempo você treina? Não, eu não treino, eu assisto vídeos na internet. Eu sigo o canal de vários caras famosos que treinam exercício de bíceps, por exemplo, na musculação. Eu já vi pessoas fazendo na academia. Então, mais ou menos seria isso, é um engano você achar que sabe sem executar. Então, na hora que você for realmente fazer um exercício, é que você vai sentir, no caso do exercício físico, a diferença. Não basta só você ter assistido vídeos, você ter seguido canais de pessoas famosas, não adianta. Eu sempre brinco com os meus alunos que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele treina, ele não fica só assistindo vídeo, e nem os meus alunos se ficarem assistindo vídeos do Cristiano Ronaldo, assistindo lances em câmera lenta e dribles e não sei o que, eles não vão se tornar bons jogadores. O bom jogador, ele treina. Então, quando o teu cérebro tem essa leitura, essa repetição passiva que a gente diz, ele acha que está aprendendo, dá uma falsa sensação de que você sabe o conteúdo por esses mecanismos que a gente acabou de comentar. Só que ele não consegue reter. E da mesma forma que na musculação, você só vai ter resultado, o seu músculo só vai crescer, hipertrofiar, quando você treinar. E treinar é trabalho, e treinar é esforço. Então, automaticamente, estudar é a mesma coisa. A gente até, às vezes, compara, brinca, né, que a gente tem que tratar o nosso cérebro como um músculo, apesar do cérebro ser tecido nervoso e o músculo ser tecido muscular. Mas é mais ou menos a mesma coisa no funcionamento. O seu cérebro precisa se esforçar para aprender, precisa haver um trabalho aqui, não é um trabalho de ficar repetindo a mesma coisa 50 vezes sem sentido. Não, você tem que fazer as coisas com um propósito. Então, qual que é a ideia que a gente tem que trazer aqui para o nosso cérebro? Já que a gente está falando de repetição passiva, vamos trocar agora. Nós vamos falar então da recuperação ativa. Então, a recuperação ativa é uma forma da gente armazenar aquilo que a gente estudou no nosso HD, vamos dizer assim, que é o nosso cérebro, e essa memória não vai se perder, essa informação não vai se perder. E como que a gente faz essa recuperação ativa quando a gente estuda? Que formas que a gente tem de estudar, que técnicas que a gente pode ter de estudar para ter um aprendizado real, de fato, que ajude a gente a não esquecer um conteúdo. Então, uma das técnicas que a gente tem, que é utilizada até na psicologia, na TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, é o efeito de teste. Então, significa que você vai colocar o seu cérebro à prova para que ele tente lembrar sozinho daquele conteúdo que ele está estudando. Então, eu já tive aluno que fez o resumo para mim, trouxe bonitinho, eu falei, tá, mas se eu perguntar alguma coisa para você disso sem você ler, você consegue lembrar? Eu não sei. Eu fiz um resumo com as partes principais do livro, mas eu não sei se eu lembro. Então, essa parte do efeito de teste se refere mais ou menos a isso. Uma forma que você tem muito bacana de fazer esse efeito de teste, de testar se o seu cérebro lembra, é utilizando os famosos flashcards. Então, você pega uma pergunta referente ao conteúdo que você está estudando e tenta
pensar e elaborar a resposta no seu cérebro sem antes você ver a resposta do outro lado. Então, é uma forma do seu cérebro se exercitar, para ver se ele realmente conseguiu captar, absorver aquele assunto que ele está lendo. E conforme você vai estudando e fazendo, né, essas revisões por flashcards, o seu cérebro já, de certa forma, aprende a estudar, já pescando as informações mais importantes, porque ele sabe que vai ser executado dessa forma depois. Outra forma muito importante que você tem de estudar, e não tem como fugir, é fazendo simulados. Simulados, eles, como o próprio nome diz, simulam a avaliação que você vai fazer, seja um vestibular, um Enem, uma prova, tá? E simulado é simulado mesmo. Não é você sentar no ar-condicionado com suquinho de laranja, bolinho de chocolate, com brigadeiro, granulado e ficar fazendo exercícios. Não. É simular o seu local de prova, o tempo, a sua ida ao banheiro, a sua tomada de água, o que você vai comer. É exatamente como num dia de prova que você precisa simular. E quanto mais questões você fizer no modo simulado, mais familiarizado o seu cérebro se torna com as questões no dia em que você for realizar a sua avaliação. Outra forma que você tem também de reter esse conhecimento é fazer uma construção de caminhos e você ir ligando conceitos. Então, você tem uma informação nova que você ouviu ali na hora que você estudou e você tenta conectar ela naquilo que o seu cérebro já tem de conexões neurais. Imagina que você tem um varal com várias roupas estendidas aqui no seu cérebro, que seriam as informações que você já conhece, e você vai lá e pendura uma outra roupa perto daquela que você já tem. Então é mais fácil a informação ficar ali porque ela já está agregada com outras. Então você tentar ligar aquilo que você estudou com alguma coisa que você já viveu, fica muito mais fácil depois de você memorizar. Isso faz com que você tenha um gancho mental de fixação. Você prendeu aquele conteúdo em alguma coisa que é da sua vivência, que é da sua vida, não da minha, da sua. E isso vai fazer com que fique muito mais fácil você relembrar depois desse conteúdo estudado. E como que o nosso cérebro ele prioriza aquilo que deve de fato ficar conectado? Então, basicamente, nós temos duas formas. Eu sempre falo para os alunos. Um forte impacto emocional, isso faz com que uma informação seja gravada no seu cérebro, ou a repetição. Você nem pensa mais para escovar o dente. Foi algo que você fez, repetiu e você consegue hoje executar tranquilamente. O seu cérebro acaba gravando algo que você faz repetidamente. Então, uma forte repetição de alguma coisa faz com que o seu cérebro acabe realizando isso com frequência. Ou seja, nós podemos pensar aqui que se você é uma pessoa que tem hábitos de estudar, e não só estudar em véspera de prova, você tem o hábito de todo dia pegar um pouquinho, ler alguma coisa, estudar alguma coisa, não só necessariamente lendo ali, né, escrito, você pode pegar vídeos, você pode pegar reportagens, músicas e informações a respeito, você tem N formas de estudar. O seu cérebro vai entender isso como uma coisa simples e relativamente fácil, porque você faz com frequência. Outra forma que o seu cérebro tem de entender que algo deve ficar conectado, deve ficar marcado, é um forte impacto emocional. Então, eu sempre gosto de lembrar com os meus alunos, os alunos mais velhinhos, eu pergunto para eles assim, o que você estava fazendo no dia em que as torres gêmeas aconteceu o acidente ali, né? Que as torres caíram e tal. E os alunos conseguem lembrar. Eu já tive casos de alunos que lembraram com sensações. Olha, eu estava passando perto de uma banca de revista em São Paulo, tanto é que nem eu esqueci do que o aluno contou. Numa banca de revista lá em São Paulo e tava uma poeira na rua e tal, e eu vi uma televisão lá na banca de revista. Nem tem mais banca de revista, gente, meu Deus, que velharia. Enfim, e eu vi na TV acontecendo. Eu me lembro que eu estava voltando da escola e eu passei na frente de uma farmácia e tinha um monte de gente na frente da TV e eu falei assim, nossa, aconteceu alguma coisa, porque tá todo mundo olhando. E aí quando eu cheguei no trabalho dos meus pais, na hora do almoço e tal, que eles vieram me falar o que tinha acontecido. Foi um forte impacto emocional. Agora, quando eu falo com os meus alunos mais novos, um pouquinho mais novos, eu pergunto para eles, o que você estava fazendo no dia do 7-1 lá da Alemanha, no Brasil, do jogo da Copa? E eles conseguem se lembrar. Eu estava na casa da minha avó, Então, você vê que, como teve um forte impacto emocional, a gente acaba lembrando. Agora, o que você comeu 2 dias atrás, na hora da janta, você não lembra, né? Por quê? Porque é algo que você faz ali, almoçar, jantar, você não se ateve àquela informação. Ela passou de forma trivial. Então, o forte impacto emocional e a forte repetição de alguma coisa faz com que seu cérebro mantenha aquilo conectado e que você tenha uma maior facilidade para poder aprender e reter aquela informação.
Porque o seu cérebro, ele é um órgão que está sempre preocupado com a questão do custo de energia, o custo energético. O cérebro é um órgão que demanda muita energia. Eu vou ver se eu consigo pôr no card aqui, não sei se é aqui ou aqui, em algum dos lados vai subir aqui o vídeo relacionado, que ele diz exatamente um artigo científico que a temperatura do nosso cérebro é um pouquinho maior que a temperatura do nosso corpo, a temperatura corporal. Porque o cérebro demanda, ele gasta muita energia. E isso é matéria de outros vídeos também, que também já comentamos aqui, sobre o fato de você precisar beber bastante água, por exemplo, numa prova de Enem, porque o teu cérebro demanda água, seus neurônios são formados por quase 90% de água, as células do cérebro. Então, como ele demanda muita energia, ele não gasta energia com coisas inúteis. Seu cérebro é inteligente. Só que o que é inútil para ele? Aquilo que não é executado com frequência. Então, se não é executado com frequência, eu fiquei aqui decorando nome, tem prova, decorar, ele apaga, porque isso não é importante. Isso foi momentâneo ali, momentaneamente você decorou aquilo e você não vai utilizar mais e ele apaga aquela memória. Agora, se você vai unindo lá no varal, como a gente falou, fazendo novas conexões, repetindo isso dia após dia, ele vai entendendo isso como algo de fato importante e essa memória vai ficando armazenada em vez de ser apagada do seu cérebro. Os fatos que você tem isolados, eles acabam sendo esquecidos. É como se você jogasse um monte de arquivo na página inicial do seu computador e de repente não existe mais ordem nenhuma. No caso do seu cérebro, ele vai fazer uma limpeza. Agora, se você setoriza, organiza esses arquivos em pastas por função, além fica muito mais fácil para você encontrar o que você precisa e você consegue organizar. Então, o seu cérebro, quando tem essa setorização também, você une isso que você está estudando com fatos que você já passou e tal, fica muito mais fácil também dele armazenar. Eu vou dar um exemplo prático da minha área, da biologia, você pode usar isso para qualquer área que você estude, tá? Aprenda a achar a forma de você fazer com que esse conteúdo tenha importância, tenha sentido, tenha relevância, de acordo com a sua vivência, né, com a sua história de vida, com as suas memórias, que isso vai se tornar fácil para você. Então, por exemplo, se eu pego ali no livro uma informação, anfíbios são animais que respiram por pulmões e têm 4 patas, tá? E tem uma fase larval aquática. Aí você fica, anfíbios respiram por pulmões e têm 4 patas, anfíbios respiram por pulmões e têm 4 patas. Você deveria pensar, então, nessa informação. Anfíbios, primeiro, para que eu vou estudar isso? O que isso vai servir na minha vida? Não ouvi. Que loucura, gente. Então, a primeira coisa, anfíbios são importantíssimos na cadeia alimentar. Por exemplo, os sapos, que são um exemplo de anfíbio, são animais que se alimentam de insetos. Eu já vou relacionar com algo que aconteceu na minha vida. Eu tive dengue hemorrágica, eu quase bati as botas por causa de um pernilonguinho que transmitiu o vírus da dengue pra mim. Eu agravei, eu quase fui parar na UTI. Você pode usar até meu exemplo agora aqui, ó, porque é uma coisa impactante, mas que faz parte da minha vida, da minha história de vida. E isso eu nunca vou esquecer o que eu passei quando eu tive dengue hemorrágica, em hospital, quase indo pra UTI e tal, enfim. E o sapo come esses benditos pernilongos. Quando eu penso nisso, dá vontade de ter uma criação de sapo dentro de casa. Eu poderia pôr um em cada ouvido para eles comerem os pernilongos que ficam zunindo enquanto a gente tenta dormir. Então, para mim, anfíbios são extremamente importantes. Então, vejam que eu já achei uma importância para estudar anfíbios. A cadeia alimentar, os sapos se alimentam de insetos. Depois, eu poderia pensar no nome anfíbios. Em vez de decorar, eu posso ir para a etimologia dessa palavra. Anfi significa dupla e bios, vida. Então, por que eu tenho os carros anfíbios? São carros que conseguem andar no asfalto, na parte terrestre e também na água. Eles têm um mecanismo desenvolvido ali internamente, de motor e tudo mais, que suporta a água. É a mesma coisa com os anfíbios animais. Eles têm uma fase da vida que é na água e uma fase da vida que é na terra. Então, eles são animais de transição. Aí você já começa a pensar, cara, animais de transição saíram da água e vieram para a terra. A larva, o girino lá do sapo bonitinho, que parece um espermatozoide, está na água. E ele veio para a terra. Como que ele fez para se adaptar ao ambiente terrestre? E aí, quando você pensa nisso, você bota o seu cérebro para funcionar. Para e pensa comigo. Um bicho que vive na água que precisa transicionar para o ambiente terrestre. Na água se respira por brânquias, os peixes respiram por brânquias. Se eu venho para a terra, eu não respiro por brânquias, eu respiro por pulmões, tá? Uma coisa a se pensar. Outra coisa, a pele. Eu preciso ter uma pele que resista a esse sol diretamente incidindo na pele.
eu não tenho mais a água. E aí eu já coloco ali, ó, conceitos de física, ainda de refração, né? Quando o raio de sol vem na água e tal, enfim. Tudo isso eu consigo aí, ó, já englobar e elencar, porque eu tenho outras memórias aqui na minha cabeça. E se você não tem, você faz, você cria, tá? Então eu já penso na questão da pele. Eu preciso de uma proteção contra o ressecamento, e eu vou lembrar da pele úmida, do tegumento úmido que os anfíbios têm. E da vida que eles têm sempre próximos à água. Anfíbios não vivem em ambientes secos. Anfíbios não vão sobreviver em deserto do Saara, por exemplo, tá? Não são locais, biomas em que a gente pode encontrar mamíferos, anfíbios. Porque os anfíbios precisam de estar perto da água, proximidade da água, pelo tegumento, pela pele deles, que ainda precisa de umidade. É uma coisa que eles tiveram que dar conta. Outra coisa, eles têm 4 patas agora, eles pulam, saltam e tal, enfim. Eles precisam lidar com a resistência do ar. Outro conceito de física aí. Aquelas contas lindas, maravilhosas que a gente tem que fazer. Despreze a resistência do ar. Não, ela existe, você precisa lidar com ela. E os anfíbios saindo da água, a transição da água para a terra, exige que você saia do ambiente onde tinha um formato de corpo hidrodinâmico e tinha a resistência da água, e agora você precisa lidar com a resistência do ar. Olha quanta coisa e quanta informação a gente já tirou aqui. Você jamais vai esquecer dessas coisas quando você pensar dessa forma, quando você entrar a fundo no assunto, do que só ler lá, o fio tem respira por pulmões, tem 4 patas e tal. Isso não faz o menor sentido para o seu cérebro. Agora, quando você vai trazendo as nuances de informações, vai ficando mais fácil. Aí você fala, professora, eu tenho 1 milhão de matérias para estudar para o vestibular, ou para o Enem, ou para o concurso que eu vou fazer, ou enfim, que eu estou estudando, que eu estou aprendendo. Eu sei, é bastante coisa, é muito conteúdo, é cada vez mais coisa, é cada vez mais apertado as provas, as notas de corte são cada vez maiores, então eles vão espremendo e achando aonde que eles podem pegar uma vírgula de conteúdo para cobrar de você nessas provas. Mas você tá vendo que, ó, eu fui dar um exemplo de biologia, eu já elenquei aqui fatos relacionados à física, o carro anfíbio, a mecânica, você pode até lá estudar depois. Eu já fui atrás de como é que o carro anfíbio funciona, quais são as principais modificações ali de motor que está aqui sofrendo explosões, né, do combustível, as válvulas na terra, e já vi a diferença de gasolina, álcool e diesel, que é diferente do funcionamento do motor. Depois você vê o funcionamento do motor na água. Olha quanta coisa, você abre um leque para você estudar. Então não fica assim, eu preciso da física, eu preciso da biologia, eu preciso da história. Não, você vai englobando os assuntos de acordo com esse pensamento que você faz aqui, ó, que traz vamos dizer assim, um valor, traz uma linguagem de transformação, vamos dizer assim, dessa informação. Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com os seus colegas. Entendemos aqui a mecânica do porquê ficar só no decoreba não serve pra gente estudar. E ainda dei um exemplo real aqui de um estudo de anfíbios para você entender esses conceitos que a gente falou das memórias e de como o seu cérebro ele utiliza as informações. Então vamos estudar com o propósito, do jeito certo, e porque você já sabe, né? Biologia não é só para você passar no Enem, no vestibular, nem é para decorar, jamais. Biologia é para sua vida.